Depois que eu conheci a Deus, eu vi que realmente a minha identidade era outra, que eu não precisava e não necessitava daquilo sobre a minha vida. A senhora sempre foi uma pessoa que tinha relacionamento com Deus ou ele começou a fazer parte da sua vida depois de um tempo? Não. Deus não foi sempre, não tive sempre um relacionamento com Deus, né? Eu vim ter um relacionamento com Deus a partir de um momento de turbulência na minha vida, né? Onde eu comecei a trabalhar em um mercantil e eu tava tendo muita turbulência mesmo ao trabalho, onde eu engravidei, tive complicações, né? Mas foi aí onde eu encontrei Deus na minha vida. As turbulências que a senhora fala era tipo pressão no trabalho? Sim. Por quê, tia? Porque a senhora sempre foi líder. Onde quer que ela chegue também. Pois é, né? Mas tinha uma pessoa acima de mim que me derrubava, né? Me deixava mesmo no chão. Então, aquilo tava me deixando muito mal, né? E foi no momento da minha gravidez. Então, eu tava muito frágil, né? Tudo aquilo. E essa parte da gravidez também vale ressaltar que foi um sonho realizado, né? Foi demais, porque a minha primeira gravidez, né, foi de uma gravidez gestacional, onde o médico disse que era uma gravidez psicológica, né? Onde eu engravidei de gêmeos, né? E eu perdi aos quase 4 meses de gestação. Era psicológica? Eu não me lembro disso. Os médicos diziam que era psicológico porque não chegou a gerar embrião. Era só a bolsa gestacional. Nossa, o psicológico consegue fazer até isso? E por incrível que pareça, tive todos os sintomas como uma gestante normal. Seios com leite e tudo. Meu Deus. Foi. Aí quando a senhora passou por essa fase de transição não, difícil, né? No trabalho, coincidiu exatamente com a gravidez e com o seu encontro com Deus. Mas por que a gravidez juntou com o encontro com Deus? Porque assim, quando eu tava grávida no meio de toda a turbulência, né? Por você mesmo, né? Por ter me convidado e vir pra igreja e tudo, eu vim. E eu vi que aqui tava me preenchendo todo aquele vazio que eu tava sentindo, né? Quando eu tava no trabalho. E aquele preenchimento que eu tava sentindo é onde eu me derramava, é onde eu podia falar todos os meus problemas. E quando eu saía, era como se tivesse um renovo dentro de mim. E nisso eu continuei frequentando, aí até hoje eu tô e não saio mais. Mas o que o pessoal não sabe dessa história é que na sua infância, adolescência, tinha algo que era muito forte, que a senhora amava muito. Tá lembrando já do que é? Amava muito, ia fazer até carreira nisso. Ai, não, é uma coisa que eu nem tento lembrar mais, né? Mas conta, tia, uma parte de como foi que a senhora... Foi difícil abrir mão disso quando conheceu Jesus? Foi. Porque, E o que foi isso, na verdade, né? Quem não me conhece, né? Aos meus 13 anos, eu tive que começar uma carreira. Carreira não, né? Tive que começar a trabalhar. Tudo por acontecimentos da vida. Mas a senhora vai falar também um pouco. Pronto. E assim, comecei a trabalhar dançando. Essa dança eu comecei a trabalhar em bandas de forró, né? Viajava já com 13 anos. E fui trabalhando com dança, viajando, trabalhando em bandas de forró. Trabalhei já no Piratas, né? Ali na Praia de Iracema. E quando eu conheci Deus e tive que acabar com tudo isso, foi difícil, porque era algo que eu sempre tive dentro de mim. Algo que eu sempre levei para minha vida, né? Foi algo que fez com que eu ganhasse dinheiro, ganhando aquilo para ajudar dentro de casa. Não só dinheiro, mas também reconhecimento, né? Porque é chega uma ótima dançarina. Chega um certo momento que se você não tiver autocontrole, hoje eu vejo isso, né? Mas naquele tempo eu não via. Naquele tempo, pra mim, eu tava, tipo assim, me sentindo, né? Bam, bam, bam. Literalmente. Tipo, você era reconhecida, você era chamada de linda, você era atraída, né, pela vista dos outros, entendeu? E a senhora acha que essa parte de estar nesse meio mexeu com a sua identidade? Em que sentido? Em que sentido, assim, tipo... Porque é um meio muito visível, né? Sim. Muito que a beleza, no sentido que tem que estar sempre muito bonita. Muita nudez. Muita nudez. É muita exibição. Sim. A senhora acha que isso, quando a senhora veio pro Senhor, foi algo que Deus teve que realmente, assim... Foi um processo com o Espírito Santo de construção, assim... Você não é bonita pelo que você faz... Não é o seu corpo que vai atrair. Não é aquele negócio, né? O muito glamour, porque
Tem que ter roupa chamativa, tem que ter tudo isso. A senhora acha que isso mexeu com a sua identidade? Mexeu. Não vou mentir, foi difícil, né? Parar com tudo isso. A autoestima era grande e você de repente começar a se cobrir com roupas que no qual você não estava com costumes, isso vai mexendo com você. Querendo ou não, mexeu com a identidade que eu tinha, né? Mas depois que eu conheci a Deus, eu vi que realmente a minha identidade era outra, que eu não precisava e não necessitava daquilo sobre a minha vida. Então, assim, eu não vou dizer que foi difícil, porque eu sempre fui de muito assim, se Deus quer isso na minha vida, eu abraço, entendeu? Mas foi muito Espírito Santo. Me incomodava, eu começava a vestir as roupas que eu vestia antigamente, me incomodava, eu comecei a mudar todo o meu vestuário, mas mudou muito. A parte mais difícil que a senhora acha da sua conversão foi realmente essa parte de abrir mão da dança? Que era algo, assim, que eu me lembro, né? Que era algo que a senhora gostava muito. Eu lembro que já estava indo, assim, para escolas. Outras escolas já estavam Cheguei querendo, a dar tanto a senhora aulas. como o CIE estavam querendo, né? Cheguei a dar aulas, né, de dança. Cheguei a dar aulas de dança de forró, dança de salão em geral. Pra mim parar tudo isso, eu parei mais também devido à minha gravidez, né? Quando eu engravidei, então eu decidi realmente seguir uma vida mais... A senhora acha que, tipo, juntou as coisas, a gravidez com a questão da dança e é como se Deus já estivesse ali preparando o terreno? Eu acho que sim. Porque a sua gravidez também não foi uma gravidez tão calma, né? Depois que eu perdi a primeira gravidez, né? Quando eu engravidei da Jeffrey, eu tive que ficar literalmente de muito repouso, né? Correndo risco de perder novamente, né? Então foi bem... Vale uma pergunta. A senhora acha que a questão de ter vindo pro Senhor nesse período de fragilidade foi por causa de, tipo, medo? Medo de perder de novo? E a senhora encontrou, tipo, em Deus um refúgio? Como se ele fosse a âncora, né? Que você agarra e sabe que vai ter ali firmeza? A senhora acha que foi isso? Acho que sim. Porque não foi só o trabalho em si. Aconteceu outras coisas, né? No trabalho que fez com que eu me retraísse, ficasse com medo de viver. No sentido de viver, seguir em frente, né? Com medo do que as pessoas poderiam fazer comigo. Entendeu? Então, a partir do momento que eu encontrei Deus, que eu encontrei realmente que aqui eu estava literalmente coberta do refúgio dele, né, abraçada por ele, eu vi que realmente não tinha mais o porquê eu seguir com a vida que eu tinha antes. É porque o seu psicológico ficou muito abalado, né? Sim. E aí o espiritual... A gente sabe que quando na nossa vida o espiritual não tá bem, todas as outras áreas também não vão bem, né? Sim. Sempre repito, e vou repetir isso 1500 vezes, por mais que as pessoas achem que não. Mas quando a gente não cuida da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento com Deus, todas as outras áreas vão ficar fragilizadas. Casamento, relacionamento com família, estrutura financeira, tudo, porque o Senhor é a base. Se ele não for a base, se ele não for a âncora mesmo, como a gente acabou de falar, não adianta. O barco, ele balança e naufraga. Ele vai realmente ali ser modificado não, ser destruído pelas ondas. E as ondas são o quê? As circunstâncias, né? Isso, e é como até uma música diz, né? O barco balançou. Mas a partir do momento que você tem Deus, assim, tudo flui, tudo vai fluindo. Você deixa de viver para si e deixa Deus agir. Porque foi o que aconteceu comigo, entendeu? A partir do momento que eu aceitei Deus na minha vida, foi literalmente isso. Eu deixei de planejar tudo que eu queria e deixei tudo nas mãos de Deus. E eu fui sempre de, tipo assim, se Deus quer isso na minha vida, vai doer, mas eu aceito.